Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia e que bom ter a sua presença neste canal, um canal dedicado ao crescimento espiritual e todos aqueles que desejam fazer este caminho de proximidade, de encontro com Deus. Seja sobretudo bem-vindo a este canal. Se você está chegando, se inscreva, não perca a oportunidade. Toda semana temos vídeos sobre espiritualidade e diariamente temos uma espiritualidade voltada para a vida dos santos, onde a gente pode extrair dali aquele néctar que nos dá realmente essa graça de se aproximar de Deus. Bom, eu quero deixar para vocês sempre aí na descrição, quem acompanha já o canal sabe disso, nas descrições tem como um índice, onde você pode ver os temas que vão ser trabalhados ao longo do vídeo, e se você quiser pode ir direto naquele tema que você quer trabalhar. Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, muito simples, sintética, sobre o que é meditação, o que é contemplação. Esses dois temas que têm chamado muita atenção às pessoas que estão acompanhando os vídeos e que são fundamentais neste caminho. São os meios pela qual nós podemos nos aproximar de Deus na vida de oração. Depois eu vou falar dos passos da meditação e depois falar da contemplação. Então será este formato que nós vamos assumir. O vídeo vai ser um pouco mais breve, vocês vão perceber, mas se você quiser ir lá direto nos passos, vai, pega ali onde é o ponto, vai, olha ali nas descrições, pega no índice o ponto, vai lá direto naquele. Sempre lembre que as sugestões de vídeos que estão relacionados a este vão aparecer nas descrições também e, caso necessário, também vão aparecer aí na tela. Vamos juntos então para mais esse itinerário espiritual. Eu quero propor para você 6 passos para que a gente possa ir em direção a esta meditação, este encontro com Deus. Bom, o primeiro passo é olharmos um lugar onde possamos viver esta meditação. Um lugar de preferência tranquilo, sereno, calmo, que possa deixar-nos focado naquilo que é a palavra. Por isso, se você não tem este lugar ou tem dificuldades por causa dos afazeres da casa ou das responsabilidades que você tem, procure reservar este horário bem ao começo do dia, de preferência onde aquela rotina ainda não deu início, às vezes levantando um pouquinho mais cedo, se não um pouco mais tarde. Faça acontecer este momento, que tenha também este lugar de silêncio. Depois, selecionamos uma palavra. Esta palavra possa ser uma palavra principalmente do Evangelho. A igreja ela nos traz a liturgia diária. Você pode pegar o texto da liturgia daquele dia e trabalhar este texto. Fazer com que Deus possa te falar através deste texto. Segundo ponto, buscar uma posição do corpo, ou seja, uma coisa que seja confortável. Nem confortável no sentido de você cair no sono, porque está muito relaxado, mas também não é uma coisa que te provoque dor, que te canse, porque você precisa realmente pegar esta energia e depositá-la, vamos dizer assim, nesse texto. Voltar todo o nosso ser, toda a nossa intensidade para a palavra de Deus. Por isso, o texto bíblico, um lugar, uma posição do corpo e também, é lógico, um tempo determinado. Determine isso, porque você vai ver que o mal ele tem uma tentação. A tentação que possamos fazer menos daquilo que podemos. Se você tem 20 minutos, faça 20 minutos. Não deixe cair na tentação de fazer somente 10, somente 15, fazer 5 minutos. Ou, se você tem 20 minutos, não extrapolar às vezes para 40, 1 hora. Se você tiver disponibilidade, amém. Mas para mim, para não te atrapalhar em outras coisas. Por isso, é muito importante que possamos estabelecer um tempo. E este tempo serve como uma métrica para nós entendermos aonde está ali a vontade de Deus. Ponto? Este é o primeiro passo. O segundo passo é prepararmos para a oração. E o preparar é um preparar externo e interno. Tomar consciência de que eu estou ali diante da presença do Senhor. É esta presença que eu desejo ter este relacionamento, este diálogo. Então me colocar, fazer o sinal da cruz bem feito. Às vezes a gente faz rápido, às vezes nós não
respiramos, vamos dizer assim, para nos colocar. Muitas vezes na internet a gente vai achar muitos vídeos falando do bem que a meditação pode provocar. E são coisas extraordinárias. Mas essa meditação que em geral está se falando aí na internet, que é usada pelos meios empresariais, ela praticamente é esta parte que eu estou dizendo agora. É se colocar diante desta presença. Lógico que para eles ali não é uma questão de presença, mas é se colocar diante de si, sentir-se, perceber-se, respirar. Aqui o exercício de respiração é muito bom, porque a respiração ela começa a colocar você como que no eixo, respirar bem, né? Inspirar, expirar, para que este ar como se estivesse renovando você. Isso faz como que o corpo sentir a vida que entra, que sai através deste ar. São pontos importantes. Você pode encontrar também muitos exercícios de respiração. Como geralmente a gente não tem um tempo amplo aqui, o importante é você dedicar 5 minutos a este passo de se colocar, de estabelecer ali esta consciência de que você está presente diante da palavra de Deus e que Ele está ali e que vai nos conduzir. O terceiro passo é pedirmos o Espírito Santo. E aí começa já o nosso diálogo interior. Podemos pedir o Espírito Santo com a oração da igreja: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Mas podemos pedir também de uma forma muito livre, muito espontânea: Espírito Santo, permanece aqui comigo, conduz nesta meditação. Aí você pode até expressar um desejo que você traz para aquela meditação. Desejo que possa me ajudar com esse acontecimento. Eu desejo que você possa me dar a fé necessária para viver bem hoje, a presença de Deus, os valores cristãos. Você vai pedindo, vai falando com o Espírito, já estabelece aí o seu primeiro diálogo. Pede a Ele que possa iluminar a tua mente para que possa compreender a palavra. Meus caros, isso parece um detalhe, mas eu te falo, olha, isso faz muita diferença. Você vai perceber que quando você perde esta luz, esta graça do Espírito, que justamente tem este papel de santificar-nos, como a meditação ganha uma outra característica, ganha uma outra profundidade quando se vive bem este passo. Pedir ao Espírito Santo que possa estabelecer ali com você um caminho, uma graça, e a gente vai pontuando também, se necessário, se tivermos este desejo, de expressar ali para Ele aquilo que nós queremos colocar diante daquela meditação. No quarto passo, eu começo a ler a palavra. E é importante aqui realmente saborear a palavra, tomar gosto por esta palavra, ler ela com um sabor, com uma suavidade, pegar o sentido que aquelas palavras trazem. Se aqui você não compreendeu uma palavra, vai lá, olha na internet, pega no dicionário, traz à luz aquela palavra. O que você vai perceber é que, ao ler o texto, o próprio Espírito vai te iluminar. É como se uma palavra, um versículo, algo começasse a saltar para você. Como comece ao teu coração a sentir um impulso quando leu aquela palavra. É muito sutil, mas cada vez que você meditar, você vai perceber este movimento dentro de você, que algumas palavras vão te chamar mais atenção. E às vezes você vai meditar o mesmo texto, várias outras oportunidades, e vai perceber que palavras diferentes chamam a atenção e às vezes vão começar a ligar aquilo que você já viu no passo anterior, colocou um desejo, alguma coisa em relação ao que você está vivendo para o Espírito, você vai perceber que essas coisas vão começar a se ligar. Então, comece então a pegar isso, vá interiorizando esta palavra que vai te saltando aos olhos e vai mesmo estabelecendo ali uma ligação com aquela palavra, deixando que ela possa como que trazer um novo raciocínio, uma nova forma de pensar, vai trazendo novas ideias, vai clareando as coisas. Este então é o nosso quarto passo com a palavra de Deus. No quinto passo, eu vou estabelecer um diálogo com aquilo que me saltou aos olhos.
aquilo que mais me chamou a atenção, eu vou conversando com Deus, através do Espírito, vou falando com Ele sobre esta palavra, o que ela está me trazendo, o que é aquilo que ela está suscitando dentro de mim. Às vezes suscita sobretudo passos para que a gente possa viver. Esta palavra vai sendo dialogada, eu posso depois agradecer, porque naquela palavra eu senti talvez a vontade, a bondade de Deus, a mansidão, que Deus me chamou a viver a humildade. Quero agradecer, quero louvar, porque Tu me chamaste, Senhor, a viver esta humildade. Obrigado, Senhor, por este exemplo. Você pode realmente também colocar diante do Senhor aquilo que é um reconhecimento. Obrigado, Senhor, por essa bondade, por essa generosidade. Então, nasce ali um diálogo. Nesse momento, é importante você deixar que também um ponto de silêncio, onde você possa silenciar e escutar. É possível ouvir algumas vezes a palavra de Deus que nos traz algo neste momento, te chama um outro ponto na atenção, ou vem até uma voz interior, que são aqueles colóquios que a gente vai fazendo com Deus. Você percebe esse movimento, vai percebendo que você já falou aquilo que você desejava com o Senhor, já expôs, e aí você vai encerrando, vai entregando, pode encerrar com o Pai Nosso, com Ave Maria, com Glória ao Pai, com Salve Rainha, vai fechando este momento. E depois de tudo isso é importante você passar para o sexto passo. Que é o sexto passo? Quando a gente começa a registrar. O que a gente precisa registrar? Podemos registrar algo que nos chamou a atenção em relação ao passo anterior e o que eu posso colocar em prática. Então, eu quero hoje, a partir dessa meditação, dar o passo de perdoar o meu irmão, dar o passo de ser mais disponível lá no meu trabalho, dar o passo de ter mais humildade diante daquelas palavras duras que têm acontecido na minha família. Então você vai colocando os passos e vai registrando, mas também registra aquilo que você percebeu, que o Espírito moveu dentro de você, a palavra que te saltou aos olhos, aquilo que mais te chamou a atenção, realmente um desejo, uma vontade, uma tristeza, pode até vir às vezes uma tristeza, porque também Deus nos chama à conversão e aquele arrependimento, vai colocando tudo isso e vai registrando para que isso se torne fonte, para que você possa perceber depois, olhando para esse diário, vamos dizer assim, de meditação, você possa ver o caminho que você foi percorrendo, que Deus foi percorrendo com você. Então, são esses os passos para uma meditação. São as bases e, como eu disse, você pode ir muito além disso. Deus faz com cada um caminho pessoal. Mas as bases estão aí, que são importantes para este caminho. Por isso, agora eu te convido a ir para a contemplação. Vamos falar um pouquinho mais sobre os passos também para a contemplação. Agora, falar dos passos da contemplação foge um pouquinho a lógica, porque na verdade são toques, são terrenos que a gente vai abrir, que você pode segui-los, mas não quer dizer que vai chegar à contemplação, mas que são lugares próprios onde a contemplação ela pode nascer. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a contemplação é realmente obra do Espírito, obra que o Senhor pode suscitar em você, e você pode fazer todos os passos, mas não chegar nela, mas pode colocar os terrenos aí necessários para encontrar. Bom, o que eu quero que você possa fazer? Faça esse caminho que você fez com a meditação, mas quando você chegar no passo justamente do diálogo ali com Deus, da oração, o que vai acontecer? Você precisa ver as percepções interiores, sabe aquele mover do Espírito dentro de você, como fez saltar uma palavra? O que você vai fazer? Você vai deixar que esta palavra, ou que uma parte desse texto venha até você. De preferência você possa se imaginar agora, aí é obra da imaginação, aqui há um esforço, há uma saída sua em direção à imaginação do texto bíblico. Então, por exemplo, imagine que você está lá em Caná da Galileia, você vai começar a imaginar aquela festa, vai imaginar como que estão os convidados. Deixa que a tua imaginação te coloque no lugar. O que vai acontecer a partir daí? Pode Deus te levar para algum lugar.
Você pode ficar ali só como quem imagina, dialoga com Deus sobre aquilo, mas de repente você pode ficar ali como que parado vendo aquela cena e você vai ver surgir para você uma percepção. Muitas vezes as pessoas vão ver-se dentro da vida de um personagem, que pode ser de Nossa Senhora, pode se ver no lugar de um dos discípulos, pode se ver você mesmo lá, pode se ver no lugar de Jesus, pode... Então aí o Espírito faz as suas formas com toda a criatividade que é própria do Espírito e você é como que agora você participa da cena. E você vai perceber que, embora você está participando, você não tem controle da cena. A cena vai acontecendo com você. Dou o exemplo de uma contemplação minha. Eu estava lá justamente em Caná da Galileia e eu vi Nossa Senhora que pedia para fazer tudo aquilo que Ele vos disser. E eu senti que ela falava para mim. Eu tinha só apenas olhado para aquele texto, não sabia como ir. Eu tinha pensado várias formas de poder fazer a contemplação e me veio um toque assim, interior, que para mim não fazia nenhum sentido. Era um toque que pedia para que eu escrevesse aquilo que eu estava vendo. Então eu estava vendo a cena tinha imaginado a cena ali de Caná da Galileia e que era para mim escrever. Veio essa intuição, esse desejo e eu, sem saber naquilo que ia dar, abri o meu diário e comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, a cena começou de repente, esse de repente dá muito essa peculiaridade do Espírito. De repente a cena se abriu diante de mim. Estou falando um modo como foi comigo, mas tem pessoas que não precisam escrever, tem pessoas que já abrem, tem pessoas que não vai abrir essa cena. Tenha muita tranquilidade, continua a tua meditação, fale com o Senhor sobre aquilo e continue o espaço da meditação. Mas é como que pare na meditação e dê esse espaço. Geralmente, por nós estarmos muitas vezes em meio ao barulho, as pessoas elas têm dificuldade de entrar na contemplação. Por isso se tem retiros e aí depois lá do terceiro, quarto dia é que em geral as pessoas, terceiro, quarto dia de silêncio, em geral as pessoas vão entrar na contemplação, principalmente para quem está começando. Depois que você percebe quais são os meios e as formas com que o Espírito se relaciona com você. Então eu percebi comigo que ele me relaciona, ele abre a contemplação comigo, geralmente quando eu escrevo. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não, mas em geral é assim, então você começa a perceber um caminho que você vai escrevendo, assim, vai se caminhando, vai fazendo juntos com o Espírito esse espaço. Então eu abri ali o meu caderno, comecei a anotar e de repente aquela cena começou. Eu comecei a ouvir essa história, ouvir sem ouvir, porque essa voz é uma voz interior, Nossa Senhora falando comigo, que era para fazer tudo o que Ele vos disser. E aí o Senhor olha lá para aquele lugar onde está ali, toda aquela água, e eu percebo que é para encher as talhas, mas eu quero carregar, e eu pego e começo a carregar, e Jesus fala comigo, mas você não precisa carregar, pode deixar que eu posso carregar para você. É lógico que aí você vai entrando na contemplação, você vai percebendo que não é somente uma palavra, ali tem algo, como ele está dizendo, dissesse para mim, olha meu filho, você tem carregado as coisas, por que você tem carregado todas essas coisas com você? Deixe que eu carrego. Um outro momento, uma outra contemplação onde eu tinha que falar com Jesus, que Nossa Senhora queria falar com ele, o que aconteceu? Eu olhei para Jesus, aproximei dele e de repente parece que o tempo parou. Você está vendo que aqui eu estou usando um símbolo? Por quê? Porque eu não consigo expressar. Havia tempo, mas não havia. Por quê? Porque ele começou a falar comigo apenas com o olhar, mas o olhar falava dentro de mim. Mas era milésimos de segundo entre os passos que eu ia dar de aproximação dele e aquele tempo em que ele depois falou realmente algo para aqueles que estavam em volta. Mas aquilo parecia muito mais tempo, é como que o tempo saísse daquele momento. Ali, esses toques são a contemplação, você não consegue mais expressar em categorias humanas, você não consegue dizer, o que você pode dizer é que era um tempo que não era tempo, que era um ouvir sem ouvir. Você começa a entrar nessas categorias
que é quando você começa a entrar nessa dinâmica da contemplação. E ali começa um caminho muito pessoal de Deus com você, aonde você vai percebendo coisas que Deus vai te falando bem concretas da tua vida. Bom, eu desejo que a partir deste momento que vocês entram nessa contemplação, depois vocês vão fazer esse último passo, que é registrar, colocar. Se a contemplação já nasce prescrita, já está registrado ali. Mas registrem, façam isso. E cuidem principalmente deste lugar de silêncio. É muito complicado sem ter este lugar de silêncio. É um lugar necessário praticamente para entrar nessa dinâmica da contemplação. Faça isso e vamos ver juntos se vocês estão, como vocês estão caminhando. Pode deixar os comentários, questionamentos, faça como vocês desejarem para que a gente possa encontrar este caminho. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês. Como eu quero ressaltar, já ressaltei outras vezes, Deus vai construir depois o caminho pessoal com cada um de vocês. Mas esse aí são as bases. Vão e que Deus possa construir cada vez mais frutos através da vida de meditação e de contemplação. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.